Primeira parábola de Jesus, o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13, Marcos capítulo 9, versículo 50, e Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Vamos Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus, comparando ali não somente os discípulos, mas também toda a multidão que estava em volta dele, e no futuro nós, que somos cristãos. O sal, 2000 anos atrás, era utilizado para preservar e temperar os alimentos. Quando não havia eletricidade, geladeira, o sal era usado para preservar a integridade e o sabor dos alimentos. Essas duas características do sal são comparadas à vida do cristão. Quando Jesus fala que nós temos que ser o sal da terra, ele nos dá duas grandes responsabilidades. Uma vez que esse sal perde a sua função, a sua característica e a sua utilidade, ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. O primeiro é que o sal é usado para temperar o alimento. Vamos fazer uma breve análise. Quando comemos uma comida muito gostosa e bem temperada, dificilmente dizemos que o sal está no ponto, a não ser que estejamos ali para analisar somente o sal ou que alguém nos pergunte como está o sal geralmente. Comemos uma comida e falamos que estava bem gostosa, bem temperada, bem saborosa. Na verdade, ao mesmo tempo que não notamos, não falamos somente sobre o sal. Mas, se você deixar de usar o sal em uma comida, na primeira colherada ou garfada, você vai sentir. Eu pensava comigo que a comida ficou insossa, não é verdade? Dificilmente você vai notar se faltou alho ou cebola, mas o sal, você logo nota se ele estiver sendo pouco usado ou se estiver em excesso. Na hora, você vai perceber e até jogar a comida fora, dependendo da quantidade utilizada. Então, Jesus compara nossa vida ao sal. O que Jesus quer é que nós façamos diferença na vida das pessoas, que não sejamos tão notáveis a ponto de dizer que somos importantes para aquelas pessoas, nem nada do tipo, como se estivéssemos roubando a glória de Deus, mas, ao mesmo tempo, quando conseguimos fazer esse trabalho de fazer a diferença na vida das pessoas, no momento em que saímos, as pessoas logo notam que há algo de errado. Isso não diz respeito apenas à questão do cristão em si, na vida religiosa, mas até mesmo no trabalho ou na escola. Se você é uma pessoa que faz o seu trabalho corretamente, sempre se esforçando e atingindo seus objetivos, a partir do momento em que você sai de férias ou folga, as pessoas vão notar a sua ausência. A outra função do sal é preservar o alimento, ou seja, Jesus também nos dá a responsabilidade de preservar a moral e a ética que o cristão deve seguir. Essa moral e essa ética passam de geração a geração, e temos o dever de estar sempre preservando essa moral e essa ética para que não se percam. O cristão deve entender quando utilizar pouco, moderado ou muito sal. Se você estiver lidando com uma pessoa jovem, uma criança ou um adulto novo na fé, use pouco sal. Para uma pessoa adulta com anos ou décadas de vida cristã, usar pouquinho sal não será eficaz, pois ela já passou dessa fase. Nesse caso, use um sal mais intenso, proporcional à necessidade dela. É importante compreender a situação e o ambiente para saber como agir. Tiago nos ensina que devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Não entre em uma situação e saia jogando sua opinião, ouça ambos os lados e analise as informações. Depois, se necessário, você pode decidir se deve ajudar. Essa compreensão é válida não apenas na igreja, mas também no trabalho e em casa. Você deve sempre utilizar o sal, que representa as palavras de Deus e o Evangelho. É essencial saber quando ser mais tranquilo ou quando é necessário dar uma repreensão. Se você é cristão e não utiliza os ensinamentos de Jesus para guiar sua vida e ajudar os outros, não terá continuidade no reino de Deus. As pessoas olharão para você e não verão nada. Quando Jesus disse que quem não utilizar o sal será pisado pelos homens, ele se referia ao fato de que as pessoas vão ignorá-lo. Elas até podem te ouvir, mas suas palavras não terão impacto em suas vidas.